E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer ela em slides, porque tinha dado um problema com a minha mesa digitalizadora. Acho que vocês vêm vindo olhando isso desde das aulas anteriores, né? Que eu estou tendo bastante problema com essa mesa. E, de fato, ela quebrou, ela morreu e tal. Tive que trocar para uma mesa nova. Eu preparei essa aula antes de comprar a nova mesa. Comprei a nova mesa, ela está comigo agora, mas essa aula já estava preparada. Então eu vou gravar ela em slide mesmo. A partir da próxima a gente volta para o modelo normal, usando a mesa digitalizadora. Ou a gente pode continuar fazendo slides de acordo com a demanda. Então, se vocês preferirem slides, comenta aqui. Se vocês preferirem que volte, também comenta aqui. A princípio, meu plano é voltar, tá? Mas, dependendo da demanda, a gente continua com slide para talvez tornar a aula mais rápida, né? Então, vamos lá. A gente vai voltar, a gente vai falar agora dos quatro subespaços fundamentais. E o teorema principal dessa aula, ela vai conectar o posto e a dimensão. O posto de uma matriz é o número de pivôs, tá? E a dimensão de um subespaço é o número de vetores na base, né? A gente vai contar os pivôs ou a gente vai contar os vetores de base. O posto de A, ele vai nos mostrar a dimensão de todos os quatro subespaços fundamentais. Então aqui a gente vai ter os subespaços, incluindo um novo subespaço que a gente não tratou anteriormente. Então, dois subespaços eles vão vir diretamente da matriz A e os outros dois vão vir da A transposta, beleza? Então vamos lá. Quais são os nossos quatro subespaços fundamentais? O espaço linha, que ele vai ser o espaço coluna da matriz A transposta, faz sentido, né? Porque se a gente na transposta a gente inverte o, o, o- as linhas pelas colunas, né? O nosso espaço coluna de um vai ser o espaço linha da outra. Então aqui a gente vai ter que o espaço linha vai ser um subespaço de Rn, o espaço coluna vai ser diretamente retirada da matriz A, vai ser um subespaço em Rm, o espaço nulo vai ser denotado com esse N de A, que vai ser um subespaço também em Rn, e o espaço nulo à esquerda, vai ser denotado como N de A transposto, vai ser um subespaço de Rn. Vai transpor a A e vai pegar o espaço nulo dessa matriz transposta. E esse é o nosso novo subespaço, beleza? Então, aqui, ao longo desse curso, o espaço coluna e o espaço nulo, eles vão vir primeiro, né? Já conversou sobre esses dois espaços. Nós sabemos que o espaço coluna de A e o espaço nulo de A, a gente já tem bastante domínio sobre esses dois espaços, né? A gente já conhece ele muito bem. Agora, os outros dois subespaços, eles vão vir em seguida. Então, o espaço linha, ele vai conter todas as combinações das linhas. Esse espaço linha de A vai ser o espaço coluna da nossa matriz A transposta. Para o espaço nulo à esquerda, a gente vai resolver a equação A transposto vezes um vetor y igual a zero. Esse sistema vai ser um n por m, né? Esse é um subespaço da nossa matriz A transposta. O vetor y ele vai para o lado esquerdo, né, de A, quando a equação foi escrita como y transposto vezes A igual a zero transposto, né? Isso é uma propriedade da transposição de um produto. As matrizes A e A transpostas, elas são geralmente diferentes, então suas espaços colunas e seus espaços nulos também provavelmente vão ser diferentes, né? Mas esses espaços eles são conectados de uma forma absolutamente bonita, beleza? Então, a primeira parte do nosso teorema fundamental vai encontrar as dimensões dos quatro subespaços. Um fato, ele vai gritar para a gente, né? Ele vai se destacar. O espaço linha e o espaço coluna, eles vão ter a mesma dimensão R, tá? Esse número R vai ser o posto da matriz. E outro fato importante envolve os dois espaços nulos. O espaço nulo e o espaço nulo à esquerda, ele vai ter dimensão n menos r e m menos r, para a gente poder completar, né, o m e n. E a parte 2 do nosso teorema fundamental, ele vai descrever como que os quatro subespaços, eles vão juntos fitar os dois em Rn e dois em Rm, né?
essas é a forma mais certa de completar o entendimento de todo o problema de AX igual a B, né? Então, se a gente dizer isso, a gente está fazendo finalmente matemática de verdade. Então, vamos lá, vamos começar a falar dos quatro subespaços para R, tá? Então, a gente vai supor que A é reduzida, tá? Então, né, está reduzida na sua forma escalonada, então é uma matriz R. Então, para essa forma especial, os quatro subespaços eles são fáceis da gente identificar, tá? Vou pegar aqui um caso, a gente tem esse caso aqui, beleza? A gente vai encontrar uma base para cada subespaço e checar a sua dimensão. Então, a gente vai ver como que esses subespaços variam, dois deles não vão variar, e a gente vai olhar de volta para a matriz A. Então, o ponto principal é que as quatro dimensões, tá, elas são as mesmas para A e para R. Então, aqui para o nosso caso específico de uma matriz 3 por 5, a gente vai olhar os quatro subespaços para a sua forma escalonada. Então, o que a gente pode tirar daqui de importante, né? Aqui é uma matriz 3 por 5, então M vale 3, N vale 5, o posto dela é 2, né? Por quê? Porque só tem dois pivôs. Quem são as linhas pivô? A linha um e a linha 2, porque a terceira linha é nula. Quem são as colunas pivô? Linha um, aqui não tem pivô embaixo, aqui não tem pivô. Linha 4 tem pivô. Então, 1 e 4 são pivô, 5 não é pivô também, tá? Então, o posto dessa matriz é igual a 2, tem dois pivôs, e a gente vai tomar agora os quatro subespaços em ordem, tá? Então, vamos começar com o espaço linha. Então, o espaço linha de R, ele vai ter dimensão 2, que vai bater com o posto, né? Bateu com o posto. Então, qual é a razão disso? As primeiras duas linhas são uma base, né? Na verdade, são bases, né? O espaço linha ele vai conter as combinações de todas as três linhas, mas a terceira linha é zero, né? E ela não vai adicionar nada novo para a nossa informação. Então, a linha um e a linha 2 elas vão gerar um espaço linha, né? Que é o espaço coluna da R transposta, né? A, as linhas pivôs um e 2 elas são independentes, tá? Isso é óbvio para esse exemplo, né? E ele vai ser sempre verdade. Se a gente olhar apenas para as colunas pivô, a gente vê que a gente está tratando, né, de uma matriz de identidade R por R. Então, não existe nenhuma maneira da gente combinar essas linhas para dar uma linha zero, tá? Exceto a combinação trivial, que vai ser todos os coeficientes zero. Então, as linhas pivôs R, né? O R vai ser a base desculpa. Então, essas R linhas pivôs são a base do espaço linha, tá? Então, a dimensão do espaço linha vai ser o posto R, tá? Então, as linhas não nulas de R vão formar as bases desse espaço. Segundo espaço que a gente vai olhar é o espaço coluna, tá? E o espaço coluna de R também vai ter dimensão R igual a 2, ok? E qual que é a razão? A, a coluna pivô um e 4 elas formam bases do espaço coluna, tá? Elas são independentes porque elas começam também por uma matriz identidade R por R, e nenhuma combinação dessas colunas pivôs podem dar uma coluna zero, e exceto a nossa combinação trivial com todos os coeficientes zeros. E elas também, né, geram o espaço coluna. Então, todas as outras colunas livres, né, são uma combinação das colunas pivô. Então, de fato, a gente consegue ver que as combinações que a gente precisa são essas soluções especiais, e são três. Então, se a gente pega a coluna 2 e a coluna 2 na verdade, vai ser três vezes a coluna um, ok? Fechou? E aí, a nossa solução especial vai ser menos 3, 1, 0, 0, 0, ok? Coluna três vai ser 5 vezes a coluna. Coluna 3. 5 vezes a coluna um, ok? Então, também a combinação especial, solução especial vai ser menos 5, 0, 1, 0, 0. E a coluna 5
vai ser 7 vezes a coluna um mais 2 vezes a coluna 4. Tá? E a solução especial vai ser menos 7, 0, 0, menos 2. Então, as colunas pivôs, elas são independentes e elas geram, né? Elas estão gerando um novo espaço, né? E elas são bases para o espaço coluna. Então, a dimensão do espaço coluna é também o oposto é, né? Os colunas pivôs vão formar uma base. Terceiro, o espaço nulo. O espaço nulo de R tem dimensão n menos R, portanto 5 menos 2. E existem n menos r, portanto, três variáveis livres. Então, aqui quem são as variáveis livres? x2, x3 e x5 são livres. Não existem pivôs nessa coluna. Eles vão gerar as três soluções especiais para rx igual a zero. Então, a gente vai trocar uma variável livre para 1 e a gente resolve para x1 e x4. Beleza? Foi assim que a gente fez ali em cima. Então, se eu tenho aqui a gente está olhando para esse caso aqui. Essas são as soluções, beleza? É exatamente o que eu havia dito. Então, Rx igual a zero, ele vai ter uma solução completa, né? X vai ser igual a x2 vezes S2, mais x3 vezes S3, mais x5 vezes S5. Então, o espaço nulo ele vai ter dimensão 3, tá? E a razão, existe uma solução especial para cada variável livre, né? Com n variáveis e r pivôs. Isso nos sobra n menos r variáveis livres e soluções especiais, né? Então, soluções especiais elas são independentes porque elas contêm uma matriz de identidade em linhas do tipo 2, 3, 5. Então, o espaço nulo dessa matriz R vai ter dimensão n menos r. Então, o espaço nulo vai ter dimensão n menos r, portanto, as soluções especiais vão formar uma base. Fechou? 4. O espaço nulo de Rt, ou espaço nulo ao transposto à esquerda desse R, né? Ele vai ter dimensão de m menos r, que vai ser 3 menos 2, tá? E qual é a razão? A equação Rt, né? R transposto vezes um vetor y igual a zero, ele vai olhar para as combinações das colunas de R transposta, ou seja, as linhas de R que vão produzir zero. Essa equação Rt vezes um vetor y igual a zero, ou y transposto vezes R igual a zero transposto, vai ser essa cara aqui. Então, uh, então aqui a gente vai ter o espaço, as combinações do espaço nulo à esquerda das linhas que são zero. Beleza? Então, as soluções y1, y2, y3 são bastante claras. A gente precisa de y1 igual a 1, igual a 0, perdão, e y2 igual a 0, e as variáveis y3 é livre, né? Isso pode ser qualquer uma, né? Porque o y3 é zero sempre. Então, y3 pode, desculpa, y3 não, essa terceira linha é zero sempre. Portanto, y3 pode ser qualquer coisa, né? Então, o espaço nulo à esquerda de RT, ela vai conter todos os vetores y que vão ser igual a 0, 0, y3, beleza? Em todos os casos, R termina com m menos r linhas zeros, beleza? Cada combinação dessas m menos r linhas, elas vão dar zero. Elas são as únicas combinações das linhas de R que vão dar zero, porque os linhas pivôs são linearmente independentes. Então, y no espaço nulo à esquerda vai ter y igual a zero, y2 igual a zero, y tananã, até yr igual a zero. Se há m por n de posto R, então, portanto, o nosso espaço nulo à esquerda vai ter dimensão m menos r. Por que que isso é um espaço nulo à esquerda? A razão é que R transposto vezes o vetor y dando zero pode ser transposta como sendo y transposta vezes R igual a zero transposto.
Agora, y transposta é um vetor linha, que vai estar à esquerda de R. Então, a gente vai ver esses y's na nossa equação, né? Aqui em cima. E a gente vai multiplicar essas linhas, né? No final das contas. Esse subespaço, ele vem de uma... esse subespaço em particular veio em qualquer lugar, em, em algum tipo de... alguns livros de álgebra linear, e vai acabar sendo omitido, né? Então, ele não é tão importante do ponto de vista geral, mas por completeza, a gente mostra também, porque isso vai perder a beleza de todo o assunto se a gente não mostrar ele também. Então, na em Rn, o espaço linha e o espaço nulo têm dimensões R e n menos R, né? Que vai ser o adicionado para n, né? E em Rm, o espaço coluna e o espaço nulo à esquerda tem dimensões R e m menos R, que vai totalizar m, né? Então, é isso. A gente tem um trabalho ainda para a gente poder fazer. Então, os dimensões do subespaço para A são as mesmas que para R. O trabalho é a gente poder explicar por quê, tá? A vai ser agora qualquer matriz que a gente pode reduzir para R, tá? Para R sendo a forma escalonada de A. Então, se a gente pegar essa matriz A aqui, perceba que essa matriz A, ela pode ser reduzida em R. Beleza? Em uma forma escalonada R. Show? Então, note aqui que o espaço coluna de A é diferente do espaço coluna de R, tá? Não é a mesma coisa. Fechou? Então, se a gente olhar aqui, né, a gente consegue ver aqui que de uma maneira geral, né, a gente consegue ver aqui de uma maneira geral as dimensões dos quatro subespaços fundamentais para R e para que a gente está resumindo bastante. Então, primeiro, A vai ter as mesmas linhas, quer dizer, os mesmos espaço-linha de R, beleza? E mesma dimensão R e mesma base. Por quê? Cada linha de A é uma combinação das linhas de R. Também toda linha de R é uma combinação das linhas de A. Então a eliminação ela vai mudar as linhas, mas não o espaço-linha, ok? Então, assim, dessa forma, o A tem o mesmo espaço-linha de R. A gente pode escolher as primeiras R linhas de R como uma base, ou a gente poderia, ou a gente poderia escolher escolher R linhas adequadas da nossa matriz A original. Isso pode não ser sempre, não ser das primeiras R linhas, tá? Pode ser, desde que tenha um R, não precisa ser as primeiras R linhas, porque elas podem ser independentes, tá? Pode ser qualquer uma que seja independente. Então, as boas R linhas de A, elas são são as que terminam, né, como linha de pivô de R. Segunda coisa que a gente vai falar é que o espaço coluna de A, ela tem dimensão R, né? Então, não sei se eu tinha mostrado isso aqui, né? Não, não tinha. Então, volta. Então, o espaço coluna de A tem dimensão R, então o posto da coluna igual ao posto da linha, tá? Então, a gente vai falar aqui agora do teorema do posto. O teorema do posto ele vai dizer que o número de colunas independentes vai ser igual ao número de linhas independentes. Qual é a razão errada? A razão errada é que A e R têm os mesmos espaços colunas. E isso é falso. As colunas de R, geralmente elas vão terminar em zero, né? É, a gente pode acontecer, né? Muitas vezes elas vão terminar em zero. As colunas de A
não costumam terminar em zero. Então, o espaço coluna de A não é o espaço coluna de R, beleza? Isso está errado. Qual que é a razão correta? As mesmas combinações das colunas são zero ou não zero para A e E. Dependente em A só se implica que seja dependente em R. E dependente em R implica que seja dependente em A. É uma relação de C e somente C. Então a gente vai dizer que, de uma outra forma, AX é igual a zero exatamente quando RX é igual a zero. Então, os espaços colunas são diferentes, mas as suas dimensões são as mesmas, ou seja, igual a R. Beleza? A conclusão é que as R colunas pivôs de A são bases para essas colunas, esse espaço coluna C e A. Beleza? Terceira coisa, A tem um espaço nulo, como R. Então, a mesma dimensão n menos R e mesma base. Qual é a razão? Os passos da eliminação, eles não mudam a solução. A solução especial, elas são as bases para esse espaço nulo, como a gente sempre viu, né? Sempre soube. Existem n menos r variáveis livres, então as dimensões do espaço nulo vai ser n menos r, tá? Então esse é um teorema de contagem, tá? Então, R mais N menos R é igual a N, ok? Então, o que a gente vai pegar aqui é que a dimensão do espaço coluna mais a dimensão do espaço nulo precisa ser a dimensão do Rn inteiro, beleza? Quarta coisa, o espaço nulo à esquerda de A, né, ou o espaço nulo de A transposta, tem dimensão M menos R. Por quê? A transposta é como uma boa. Como é que a gente pode pegar isso? A transposta é uma matriz tão boa quanto a matriz A, beleza? As duas são. Não existe favoritismo aqui, tá? E, geralmente a gente usa A porque é uma operação a menos, a gente não precisa transpor, mas é tão boa quanto A. Quando a gente conhece as dimensões de cada A, também a gente conhece para a transposta. Provou-se que se seu espaço coluna tem dimensão R, como a transposta é N por M, né? Esse espaço total agora é Rm, beleza? Então, a regra de contagem para A era R mais N menos R é igual a N. Então, a regra de contagem para A transposta é R mais M menos R é M. Agora, a gente tem todos os detalhes para o grande teorema. Então, o teorema fundamental da álgebra linear, parte 1, vai nos dizer que o espaço coluna e o espaço linha, ambos têm dimensão R, e os espaços nulos têm dimensão n menos r para o espaço nulo de A e m menos r para o espaço nulo à esquerda, tá? Então, para a gente poder apreciar, né? A gente tem aqui toda vez igual no cálculo, né? A gente tinha teorema fundamental do cálculo, aqui a gente tem o teorema fundamental da álgebra linear. Então, a gente viu que é importante isso lá, porque tem a palavra fundamental e tem o nome da disciplina, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Ao nos concentrarmos em espaços de vetores, não em números ou vetores individuais, a gente obtém essas regras claras. A gente logo vai aceitar como garantidos, eventualmente, né? Eles podem começar a parecer óbvios. Mas se a gente escrever uma matriz de 11 por 17, por exemplo, com 187 entradas não zeros e diferentes, eu não acho que a maioria das pessoas veria como que esse fato vai ser verdadeiro. Então, dois fatores chaves. Primeiro, é a dimensão do espaço coluna de A vai ser igual à dimensão do espaço coluna de A transposta. Isso é o oposto de A. Segundo, a dimensão do espaço coluna de A mais a dimensão do espaço nulo de A precisa ser 17. Nesse exemplo que eu dei da matriz 11 por 17. Então, vamos fazer um exemplo simples, né? Temos essa matriz A, 1, 2 e 3, beleza? Essa pequenininha.
E ela tem, portanto, M igual a 1, tem uma linha, N igual a 3, tem três colunas, e o posto dela é 1, né? Então, o espaço nulo é uma linha, né? Uma reta em R3. O espaço nulo, eu não lembro se eu falei espaço nulo, eu acho que eu quis dizer espaço linha. Se eu falei espaço linha, é espaço linha mesmo. Se eu disse espaço nulo, é espaço linha, tá? Então, espaço linha vai ser uma reta em R3. O espaço nulo vai ser um plano, né? Um plano AX, né? Vai ser x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a zero. Esse plano vai ter dimensão 2, né? Que vai ser, portanto, 3 menos um, né? 3 do n e um do oposto. E a dimensão vai adicionar, que a gente poder adicionar 3, né? Vai ser 2, porque um mais 2 é igual a 3. Ah, as colunas dessa matriz um por 3 elas estão em R1. Então, o espaço coluna é todo R1, beleza? Ah, o espaço nulo à esquerda ela vai conter apenas o vetor zero. A única solução para A transposto vezes y igual a zero vai ser se y for zero. Nenhum outro múltiplo de um 2 3 vai dar vetor zero. Vai dar a linha zero. Então, o espaço nulo do A transposta, ou espaço nulo à esquerda de A, é todo Z, né? Que é o espaço zero com dimensão zero. Então, M menos R, né? M é 1, R é 1, então dá zero. Em Rm, a dimensão do espaço coluna de A e o espaço nulo de A à esquerda, se a gente adicionar, vai dar 1 mais zero, que dá 1. Fechou? Segundo exemplo, a gente vai pegar essa matriz de baixo. A igual a 1, 2, 3, 2, 4, 6. Fechou? Então, aqui, M igual a 2, com N igual a 3 e posto R igual a 1. Beleza? Fechou? Então, essas coisas aqui eu espero que já esteja claro para a gente poder identificar de cara. É, então, o espaço nulo, não, espaço linha, de novo eu falei espaço nulo. O espaço linha é a mesma reta que passa por um 2 e 3, né? Então, o espaço nulo, ele deve ser o mesmo plano, x1 mais x2 mais x3 igual a zero. A reta e o plano têm dimensões ainda que se adicionam como 1 mais 2 igual a 3. Tudo certo? Todas as colunas são múltiplas do primeira coluna, 1 e 2, tá? É, duas vezes a primeira linha menos a segunda linha é a linha zero. Então, assim, A transposta vezes um y igual a zero vai ter uma solução do tipo y igual a 2 vezes menos um. O espaço coluna e o espaço nulo à esquerda são linhas perpendiculares, são retas perpendiculares em R2, e a dimensão vai ser um mais um que é igual a 2. Então, o espaço coluna é igual a essa linha, a linha que a gente tira aqui, né? 1 e 2, né? A linha que passa por esse 1 e 2. E o espaço nulo à esquerda vai ser a reta que passa por 2 e menos um. Fechou? Se A tem três linhas iguais, então o seu posto é o quê? Se tiver três linhas iguais. A gente deixaremos aí. Quais são as duas, os dois y's que a gente pode usar para a gente chegar no espaço nulo à esquerda, né? Quais são os dois dos y no seu espaço nulo? À esquerda, tá? O espaço nulo da até as próximas. Então, os y's no espaço nulo à esquerda vai combinar as linhas para dar uma linha zero. Show? Então, terceiro exemplo. A gente tem agora, a gente tem, bom, tá próximo de terminar essa aula, né? Então a gente pode começar a trabalhar com algumas coisas um pouco mais complicadas, porque eu acho que os três subespaços já foram apresentados, né? Então, a gente quase terminou
também 3 aulas com equações inventadas, e isso não pode continuar para sempre, né? Aqui, então, a gente vai ter um exemplo de 5 equações. Então, aqui, né, a gente vai pegar esse caso. Uma equação vai ser cada aresta, fechou? Cada aresta dessa figura. As 5 equações com beleza, BT, isso, beleza. Aqui, as 5 equações, elas têm 4 incógnitas, tá? Uma para cada nó, tá? Beleza? Para cada nó. E a matriz da x igual a b é uma matriz de incidência. Então, essa matriz A tem um e menos um em cada linha. Fechou? Então, aqui, as diferenças de AX igual a B, a gente tá olhando para essa matriz em particular, né? A gente consegue observar algumas coisas, através dessas arestas, né? Através das arestas, a gente vai ter um, 2, 3, 4, 5, né? Um, 2, 3, cadê? 3, 3, 4, 5. E entre os nós, a gente vai ter um, dois, 3 e 4, né? Um, dois, três. Opa, e 2 vezes. Um, dois, três e 4. Fechou? Então, a gente vai cair nessa matriz aqui, tá? Então, é isso. Então, essas são as arestas, né? As arestas. E aqui tá os pontos, os nós, né? Se a gente entende os 4 teoremas, os 4 subespaços fundamentais para essa matriz, o espaço coluna e o espaço nulo para A e A transpostos, a gente vai capturar a ideia central da álgebra linear. Tá? Então, o espaço nulo dessa matriz, para a gente encontrar o espaço nulo, a gente vai tomar B igual a zero. Quando a primeira equação diz que x1 é igual a x2, né? Se isso é B igual a zero, isso vai ser imediato. A segunda equação x3 é igual a x1. A quarta equação é x2 igual a x4, né? X2 igual a x4. E todas as nossas 4 incógnitas x1, x2, x3, x4 vão ter o mesmo valor c. Então o vetor x é c, 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 c. Beleza? E a gente vai completar todo o espaço nulo de A. O espaço nulo de A, é, esse espaço nulo é uma reta em R4. E a sua solução especial, x igual a 1, 1, 1, 1, é uma base para esse espaço nulo de A. As dimensões do espaço nulo de A, portanto, é A1, um vetor, a base, e o posto de A precisa ser 3, porque n menos r, né? 4 menos 3 é igual a 1, né? Então a gente agora sabe que as dimensões de todos os 4 subespaços são dadas a partir daí. Então, o espaço coluna C de A, eu não lembro se eu botei aqui, eu botei. Ele precisa ser R igual a 3, porque a gente tem 3 colunas independentes. A forma rápida é a gente olhar para as primeiras 3 colunas. A forma sistemática é a gente encontrar a nossa forma reduzida a R, né? Então, essa aqui são as colunas um, 2 e 3 do A, né? Não é muito intuitivo, né? Se a gente olha para cá, não é muito intuitivo quais são as que são independentes. Mas se a gente olha aqui para a forma escalonada R, a gente percebe de cara que essas 3 aqui são pivôs e essa última não é, né? Então, é bem fácil. Então, onde é que a gente vê de novo que as nossas soluções especial x igual a 1, 1, 1, funciona. Então, as primeiras 3 colunas são básicas, né? A quarta coluna é livre, né? Então, a gente produz uma base para CA e não CR, né? A gente vai de novo, vai voltar para as colunas um, 2, 3 de A. O espaço coluna vai ter então dimensão é igual a 3. O espaço linha, a gente vai ter as dimensões de novo precisa ser R igual a 3, mas as primeiras 3 linhas da A, elas não são independentes. Vamos voltar para A, tá? As primeiras 3 linhas de A não são independentes.
A linha 3 é igual à linha 2 menos a linha um. Então a linha 3 precisa ser zero na eliminação. E a linha 3 ela foi alterada, né, com a linha 4. É, é isso, né? Linha 3 isso. As primeiras as três colunas, linhas independentes, portanto, são um, 2 e 4. Essas três linhas, elas são uma base, tá? Ou uma possível base para o espaço ou linha. A gente vai notar que as arestas um, 2 e 3 elas vão formar um loop na figura, tá? E perceba que as linhas dependentes, um, 2 e 3, né? Um, um, 2 e 3 formam um loop, tá? E as linhas um, 2 e 4, um, 2 e 4, ó, essa aqui, Berto, formam uma imagem de uma árvore, né? Elas, árvores não têm loops. As linhas independentes, portanto, um, 2 e 4. 4. 1, 2 e 4. Não é dependente, tá? Não é dependente. Formou loop, é dependente. Então, vamos falar agora do espaço nulo, né? À esquerda, agora a gente resolve A transposto vezes Y igual a zero. As combinações das linhas vão dar zero. A gente já notou que a linha 3 é igual à linha 2 menos a linha um. Então, uma solução é y igual a um menos um e zero zero. Eu poderia dizer que y ele vem das seguintes do loop superior da imagem, tá? De novo, y ele vem de novo, vai estar em volta pode ser em volta do loop inferior da imagem. E aí ele pode ser y igual a zero zero menos um e menos um. Então, linha 3 é igual a linha 4 menos a linha 5. E essas dois y's são independentes. Eles resolvem A transposto vezes y igual a zero. E as dimensões do espaço nulo à esquerda vai ser m menos r igual a 5 menos 3 que é 2. Então a gente tem uma base para esse espaço nulo à esquerda. A gente pode perguntar como que os loops e árvores eles vão aparecer nesses problemas, né? Como é que a gente vai lá comer? Por que que a gente está tratando dessa maneira? Isso não precisa acontecer, tá? Isso não precisa acontecer. A gente poderia ter usado uma eliminação para resolver A transposto vezes y igual a zero. Essa matriz 4 por 5, a transposta, poderia ter três colunas pivôs, um, 2 e 4, e duas colunas livres, 3 e 5. Elas são duas soluções especiais. E o espaço nulo, AT, da resposta, vai ter dimensão 2. E menos R é 5 menos 3 que é 2. Mas os loops e árvores, eles vão falar como tri, tá? Tri mesmo. Porque quando a gente está falando de lógica, a gente fala tri. Então, a gente. Não, acho que é árvore, lógica mesmo. Tá, pode ser tria ou árvore, como quiser. Então, a gente vai identificar as linhas dependentes e linhas independentes de uma forma bonita. A gente vai usar mais adiante isso para toda matriz incidente, como por exemplo essa matriz A. A equação AX igual a B vai dar voltagens, tá? X1, X2, X3, X4 de, por exemplo, quatro nós. A equação AY igual a... Não, desculpa. A transposto vezes Y igual a zero vai dar as correntes Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 dessas cinco arestas. Essas duas equações são as leis da voltagem de Kirchhoff e as leis das correntes de Kirchhoff. Essas palavras aplicadas uma malha elétrica, né, vão acabar sendo resumidas a um problema de álgebra linear. Mas a ideia por trás das palavras aplicadas aqui vão por todas a engenharia e ciência e economia e negócios. Então,
Os gráficos são os modelos mais importantes na aplicação da matemática discreta. Tá? A gente vê gráficos em todos os lugares, tá? A gente não consegue fugir de tratar gráficos nas ciências que tratam com matemática aplicada. Então, estradas, oleodutos, fluxos sanguíneos, o cérebro, a web, a economia, de um país ou do mundo inteiro, a gente pode entender suas matrizes A e as matrizes A transpostas, ok? Então a gente vai supor todas as linhas, que todas as linhas são um múltiplo da primeira linha, tá? Então a gente vai ter aqui um exemplo típico, tá? A gente tem aqui um exemplo típico, tá? Então, aqui na esquerda, a gente vai ter uma matriz com três linhas, mas o seu espaço linha só tem dimensão um. O vetor linha, ou V transposto, 2, 3, 7, 8, vai nos dizer vai nos dizer uma base para esse espaço linha, tá? O espaço linha aqui, então, portanto, tem posto um. Agora a gente vai olhar para uma coluna, né? Para as colunas. O posto da coluna é igual ao posto da linha, né? Que é um. Todas as colunas da matriz precisam ser múltiplos de uma coluna. Agora vamos ver o que essa regra-chave da álgebra linear vai nos dar, se ela é verdade ou não. Então, o vetor coluna U igual a 1 A e B é múltiplo, é multiplicado por 2, 3, 7 e 8. Ele não é zero, é um vetor não nulo. U é uma base para esse espaço, esse espaço coluna. Então, o posto da coluna, do espaço coluna, né, o posto da coluna também é um. Então, toda matriz de posto um é uma coluna vezes uma linha. Tá? Coluna vezes uma linha. Fechou? Vai ser uma coisa do tipo A igual a U vezes V transposto. Tá? Com cada um sendo um vetor. U e V são vetores. Beleza? São colunas, vetor coluna. Aqui a gente vai ter, então, agora uma matriz, uma matriz A de posto R igual a 2. A gente não pode ver R imediatamente a partir de A, tá? Qual que é o posto R. Então a gente vai reduzir a matriz para uma forma escalonada, né? R, Rzão. Algumas matrizes de eliminação E vão simplificar A para um EA igual a R. Então a matriz inversa, né, C, vai ser E inversa conectado com R de volta, né, para A igual a C vezes R. A gente sabe que o ponto principal aqui é R tem o mesmo espaço linha de A, né? Então, aqui a gente vai ter um exemplo de matriz R, né, com posto 2, né? Posto 2, fechou? O espaço linha de R, ele vai ter duas bases, né? Dois vetores de base. V1 transposto, que vai ser um 0,3, e um V2 transposto, que é um vetor linha 0,14. Então, a mesmo espaço linha de A, ele também tem essa base, né? E também, né, o posto do espaço linha é 2. Multiplicando C vezes R, a gente vai dizer que a linha 3 de A é 4 vezes a V1 transposto, né? V1 transposto, vai ser essa primeira linha, mais duas vezes V2 transposto. Fechou? Tá. Bom, e aí a gente vai ter isso aí. Agora, vamos olhar para as colunas. Então, as colunas pivô, né, de R são claramente 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Tá? Não tem dúvida, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 são os dois pivôs. Então, as colunas pivôs de A são também, são também as colunas um e coluna 2. Então, o um que é 1, 1, 4, e o 2 que é 0, 1, 1, 2.
É 0, 1, 2, né? Então, nota que C, eles têm as mesmas primeiras duas colunas. Tá? Isso foi garantido, né? Dado a multiplicação pelas duas colunas da matriz de identidade em R, que é quando a gente muda, né, as colunas pivô, o 1 e o 2. Quando a gente coloca em letras para as colunas e linhas, a gente vê que o posto 2 é igual ao posto um mais o posto um. Então a matriz A tem posto 2. Então A é igual a uma matriz com posto um vezes outra matriz com posto um. Portanto, a gente vai ter esses dois caras, né? Que é posto um mais posto um. Fechou? Então a gente consegue ver o próximo passo, né? Então a gente multiplica as matrizes usando colunas vezes as linhas. Isso foi perfeito para esse problema, tá? Todas as matrizes de posto R é uma soma dos postos R de uma matriz, colunas pivô de A, vezes as linhas não nulas de E. A linha 000 ela vai simplificar, e vai ser desaparecida, né? A coluna pivô, o um e o 2 elas são as bases para o espaço coluna, como a gente já sabia, beleza? Então é isso por hoje, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.